Muito se é falado sobre o impacto da utilização de consolas de videojogos nas crianças, mas pouco se pensa no impacto que esses jogos podem ter nos idosos. Para nos falar desta questão está hoje em estúdio Filipe Portela, fisioterapeuta e, diga-se de passagem, como está? Passou bem? Que é também responsável por um estudo, uma tese de mestrado, que de alguma maneira estudou precisamente o impacto destes jogos nos idosos. Antes de mais, talvez fosse bom explicar de que jogos ou de consolas estamos a falar, para ver de facto de que perigos é que depois podem estar ou não, ou benefícios, melhor dizendo, estão associados a esses jogos do século XX, final do século XX, início do século XXI. Muito bem. Estamos a falar concretamente do uso da Nintendo Wii, exatamente como disse, nos idosos. Porque já havia alguns estudos dos malefícios, por assim dizer, até do uso dos videojogos, e já era conhecido que os videojogos eram bons até em termos de motivação e em termos de sociabilização. Contudo, não havia nenhum estudo que provasse ou que mostrasse os resultados terapêuticos, os resultados em termos de saúde, para a terceira idade. E foi exatamente isso que eu tentei fazer com este estudo. Um estudo que abrangeu um universo determinado, não é? Portanto, este trabalho foi feito, penso eu, que no norte do país. Exato. Isto foi um estudo que abrangeu. Estavam previstas cerca de 300, 400 pessoas, depois no final, devido aos critérios de inclusão e de exclusão, acabamos por fazer o estudo em apenas 65 pessoas, todas com mais de 65 anos de idade e sem nenhuma patologia específica, ou seja, sem nenhuma doença de Alzheimer, sem nenhuma doença de Parkinson. Só a idade. Só a idade, exatamente. E conclusões? A conclusão que chegamos é que realmente conseguimos ter, se for uma atividade supervisionada, neste caso era por um fisioterapeuta, conseguimos ter resultados para a saúde, conseguimos ter melhorias físicas na saúde dos participantes. A que nível, Pedro? Conseguimos ter a nível de energia e a nível de sentimento de fadiga, a nível de aumento de energia e redução de sentimento de fadiga, bem como alguma melhoria se a atividade for realizada em pé, não for realizada sentada, conseguimos ter algumas melhorias na escala de Berg, que é uma escala que mede a marcha e a capacidade de se manter em pé, o equilíbrio, por assim. Filipe, já agora convém também explicar, porque dentro destas consolas depois há uma panóplia enorme de hipóteses, que jogos em concreto é que eventualmente estudaram? Estamos a falar de que tipo de jogos? Para este estudo específico, nós usamos o eSports, mais concretamente o bowling, o jogo bowling, que é, por assim dizer, o mais fácil. Que nem sequer é um jogo muito próximo dos portugueses, não é? Que nem é um jogo muito próximo dos portugueses. Por acaso, é engraçado referir isso, porque normalmente as pessoas associavam sempre mais à malha. Ao jogo tipicamente português. Mas posso também adiantar que, além desse jogo, já trabalhei, por exemplo, com a Wii Fit, que é a plataforma, que também é muito boa para trabalhar o equilíbrio. Já trabalhei com outro tipo de jogos para trabalhar a parte mais cognitiva, por exemplo. Há outro tipo de jogos para trabalhar, por exemplo, membros superiores, punhos e mãos. Dependendo do objetivo que pretendemos atingir, há toda uma panóplia que podemos usar para chegar a esses mesmos objetivos. Obviamente que este tipo de exercício implica, em primeiro lugar, ter à disposição a consola, ou o vídeo, ou o jogo. Portanto, estamos a falar possivelmente em atividades em centros de dia, lares, mais do que propriamente em casa, não é? Sim. É uma vigilância, como disse há pouco, de fisioterapia. Exatamente. Neste momento ainda não há um software, ou um jogo, por assim dizer, que seja recomendado as pessoas comprarem e levarem para casa para usarem. Isso é algo que também estamos a tratar neste momento, mas que ainda não está pronto. Neste momento pode ser usado em unidades de dia, qualquer unidade de dia, qualquer lar de terceira idade. É um investimento que não fica muito dispendioso. Basta ter um fisioterapeuta ou algum técnico superior de saúde, que a maior parte dos locais já o tem, e sendo uma atividade supervisionada, sem dúvida que vão ter muito bons resultados. Sendo lúdica, obviamente, e portanto também motivante, digo eu, não sei. Exatamente. Isso foi outra dos grandes objetivos que atingimos, foi a capacidade de captar, porque como estamos a falar de captar homens e mulheres, estamos a falar homens e mulheres, indistintamente. Exatamente. Conseguimos captar, porque na terceira idade podemos falar até já de pacientes crónicos, por assim dizer, e conseguimos cativá-los para a atividade física, para a atividade terapêutica, que é muito difícil. E como dissem muito bem, conseguimos ter grupos heterogéneos, não só grupos de mulheres, como normalmente acontece,
mas conseguimos também puxar a parte masculina para este tipo de atividades, aumentar a motivação e aumentar a sociabilização dos intervenientes. Esperemos que não haja muitas lesões. Foi outro estudo, foi outra conclusão engraçada, 0 de lesões por uma atividade supervisionada. Filipe Portela, muito obrigado. Obrigado pela sua vinda. Bom dia. Muito obrigado. Benfica e Porto discutem hoje no estádio